4h35 agora. Hoje, depois de 2 semanas, a gente vai voltar a falar com o Edgar Miguel, que já está conosco aqui participando por Zoom, nosso colunista às quartas-feiras. Muito obrigada pela presença novamente. Saudade de você, viu, Edgar? Saudades de todos vocês também, dessa conversa tão estimulante. Eu espero que todo mundo esteja bem, viu? Graças a Deus, sim. Agora eu vou passar a palavra de novo, ou a provocação para o Éden Duarte, tá bom? Vamos ficar todos preparados. Vamos lá, Éden. O Éden acho que está sem áudio. Agora sim eu estou com áudio. Ah, sim. Boa voltou. tarde, Edgar. É um prazer em conversar contigo novamente. Rosana, já que você falou que eu faço provocação, eu vou fazer uma pergunta para você, você me responde. Você quer que eu fale sobre... Vai começar... Era para Edgar Miguel, hein? Não, calma, mas você que vai escolher a provocação de hoje. Você quer que eu fale sobre política ou você quer que eu fale sobre o bem? Política ou bem? É. Ah, vamos falar do bem? Sabia. Então, todo mundo fez assim, sabe aquela mãozinha de amém? Porque, nossa, tá cansativo, né? Falar de política. certo. E tem a Tá semana certo. que vem. A semana que vem a gente fala sobre política com o Edgar. Mas vamos lá Tá pro bom, bem. então. Oi, meu caro Edgar, é um prazer em conversar contigo depois dessas 2 semanas de cidadania em que a gente ouviu os candidatos aqui de Bauru. Infelizmente, a gente não teve uma eleição de nenhum candidato. Ontem foi dia de São Francisco de Assis. Hoje é dia de São Benedito. São Benedito, que é conhecido como o santo padroeiro dos cozinheiros. Ele trabalhou muito tempo em cozinhas, vários milagres. Mas a provocação que eu vou trazer para você, meu caro Edgar Miguel, é de um outro santo, também Francisco, franciscano como o Benedito, mas é São Francisco de Sales. Ele diz o seguinte: o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Éden. Que bom que escolheram sobre o bem. Que bom, né? É o que a gente precisa tanto, né? Com certeza, São Francisco de Sales está corretíssimo, né? O bem não faz barulho, mas ele não pode ser omisso. E ser silencioso, que é uma das características importantes do bem, porque o bem, ele não está interessado no aplauso, né? Um dia, no futuro, nós faremos o bem pelo bem, né? Hoje raros de nós conseguimos, né? Mas o que importa é fazê-lo. Então, eu concordo plenamente com ele que o bem não faz barulho, mas, insisto, ele não pode ser omisso, faz parte das características do bem ser corajoso, né? E ser assertivo, ou seja, se posicionar, pagar o preço de fazer o bem, né? Honrar com as consequências que causa ao entorno por estar fazendo alguma coisa, às vezes, tão diferente, tão contra a maré, mas a recompensa está exatamente na possibilidade de conseguir extrair de si mesmo essa força de fazer o bem. É uma conquista que todos nós somos capazes. Eu acredito profundamente que a nossa essência é boa, né? Acredito que não fazemos o bem por não sabermos ou por não termos descoberto quem somos ainda, né? Mas que isso acontecerá com o tempo. Então, eu acho que fazer barulho não faz tão bem assim. Edgar, mais uma provocação. A gente faz o bem em silêncio, mas a impressão que a gente tem é que o mal está sempre vencendo e o barulho é muito grande ao nosso redor. Verdade. Como é que a gente deve agir ou se portar com a sensação de que, apesar da gente estar fazendo bem, a impressão é que o mal está vencendo sempre? É verdade, essa é a impressão geral, né? Mas exatamente porque o mal é barulhento. O mal gosta das manchetes. O mal, ele faz parte do que ele faz, né? Ser barulhento, ser escandaloso, né? O bem não respeita determinados limites, né? Então ele é muito violento, e eu não estou falando de violência física, né? Ele é muito incisivo. O bem respeita.
né? Porque eu não consigo imaginar um bem que obriga os outros, que não respeita o que o outro pensa. Não consigo, né? O bem, ele é ético, né? O mal não é, óbvio, né? Então, nós estamos falando de campos diferentes de atuação. A grande questão, Éden, é que o mal, ele trabalha a curtíssimo prazo, entende? Ele não interessa em colher os seus frutos a longo prazo, ele quer agora, ele é imediatista. O bem não tem pressa. Mas veja, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o bem não deva agir diariamente e não deva plantar diariamente. Mas a colheita, ela pode ser de médio e longo prazo, muitas vezes. Então, se você unir essas características, de não fazer barulho, de não estar nas manchetes, de nem ter mercado, né? Porque as pessoas não querem consumir as boas notícias, infelizmente, né? Eles querem consumir as notícias que causam excitações, né? Que mexem com adrenalina. Não precisamos ir longe. Você sabe que quando há um acidente na estrada, há um congestionamento que todo mundo quer ver. Né? Mas se tiver alguém plantando uma árvore, ninguém para ver. Né? Porque isso não excita, isso não instiga. Né? Então não há mercado para as boas notícias, não há mercado para um bem escandaloso. Ele não vai fazer notícias. Então, é por isso que ele parece menor. Agora, se você fizer uma estatística, se você fizer um comparativo com alguns passos atrás, nunca tantos ajudaram tantos. Nunca. Na história da humanidade, o bem foi instituído. Visível, hoje, né? Exatamente. Existem instituições para fazer o bem. Isso não existia antes. Né? Então, nós temos progredido apesar da impressão de que não. Há indicadores claros. Por exemplo, mortalidade infantil, nos últimos 150 anos, caiu muitas vezes, muitíssimos. Isso é sinal de progresso, sinal de que o bem está fazendo o seu trabalho. Mas, insisto, ele não é escandaloso. Então vai parecer, o bem para você encontrar, você tem que procurar. E para o mal, você saber o que está acontecendo de mal, basta ficar de ouvido em pé e você ouvirá de longe. Ô, Edgar, você falou sobre plantar, colher, enfim, era essa a minha pergunta também, né? O que se planta aqui se colhe, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas aí, principalmente nos últimos 2, 3 anos, aí, que veio também da pandemia, falar, puxa vida, sou honesto, sou correto, vou lá, trabalho, faço bem para as pessoas e não acontece isso, não acontece aquilo, enfim, não dá certo. Aí o outro cara aí cheio de maldade, tá sempre, né, recebendo ou se dando bem, enfim, você vê uma certa desmotivação das pessoas. O bem, o mal, a maldade é mais rápida que o bem? Há uma distorção gigante, e você expressou bem isso, que é o que todo mundo fala. Né? A gente se pergunta se vale a pena fazer o bem, porque fazer o bem não nos tira as dificuldades da vida. Sim. E a gente pensa que tira. Isso é comércio. Por isso que eu disse no começo, fazer o bem pelo bem, fazer o bem porque é o certo, por este motivo, e não para receber em troca. Então, o bem colhe-se mais demoradamente até para testar quem faz o bem. Isso é muito interessante. O bem ele tem as suas exigências, sabe? As suas exigências. Não basta ser um modismo da nossa parte. Eu também conheço pessoas que resolveram ser maus, porque foram bens durante 10 anos e suas vidas continuaram cheias de problema. Sim, não é para isso que se faz o bem. Se faz o bem para conquistar alguma coisa dentro de nós e não necessariamente fora de nós. Né? O vale a pena para quem faz o mal, porque ele recebe o que ele quer. E o que ele quer? Só as coisas que talvez sejam de pouco valor, porque são passageiras. Por isso que a gente precisa decidir o que a gente quer de verdade. Né? Nós precisamos ressignificar a palavra problemas, Rosana. O pessoal pensa que ter problemas é ter uma vida ruim. Desculpa. Ter problemas é o que nos faz melhores, inclusive. Se nós não tivéssemos problemas, nós não teríamos o progresso da civilização. Estaríamos lá na caverna até hoje.
Porque nós somos seres preguiçosos. Desculpa. Né? Sim. Sem a necessidade de sobrevivência, nós estaríamos nas cavernas até hoje. Então, precisamos dos problemas. São eles que nos melhoram. Exato. Só para fechar aqui da minha parte, tem um trecho de um salmo que eu adoro: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. E eu me revoltei em um certo período da minha vida, porque faltou sim, né? E aí o padre me explicou: nada, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará significa que nada mesmo. Nem bom, nem ruim. E que a gente tem que saber lidar com isso, com o bom e com o ruim. Por aí. Sandra, adorei a resposta do seu padre. Mas eu também me vi em conflito com esse salmo tão lindo. Uhum. Eu falei assim, como é que nada me faltará se me falta tanta coisa? Sim, claro. E a resposta que eu cheguei foi outra. Mas também boa, eu acho. Que nada do que eu realmente preciso me faltará. O que eu não preciso, esse vai faltar. Sim. Mesmo que eu queira. Quando eu me refiro a isso, eu me refiro a uma vida, né? A uma pessoa, tal, e que falta, né? E faz muita falta. Mas tudo bem. Edgar, muito obrigada. Que delícia conversar com você sobre o bem, tá bom? Na semana que vem a gente entra com a pauta da política. Um beijão para você, Edgar. Um beijão a todos. Obrigado pela provocação, Éder. Obrigado a todos. Tchau, querido. Obrigada. Agora, 4h46.